Bom, pessoal, então vamos lá agora para a nossa quinta aula, né, das emergências respiratórias. A gente já gravou aí a aula de asma, DPOC, PAC, pneumonites, as síndromes respirativas como um todo, né? E agora a gente vai para uma aula de derrame pleural. Bom, nessa aula de derrame pleural, o foco da gente vai ser a gente entender um pouquinho da fisiopatologia do porquê que o derrame pleural acontece, além do raciocínio clínico que a gente tem que ter frente a ele, né? Então, essa aula aqui, ela sai um pouco do universo da UPA, né? Para os médicos que trabalham apenas na UPA em si. Esse tipo de raciocínio ele não vai poder ser feito, até porque a gente não tem recursos suficientes para fazer isso, e fica mais ali para um médico que está pegando esse paciente ou numa sala vermelha, ou na enfermaria, ou então em uma UTI. Então, dito isso, né, o que é o derrame pleural? Então, como sempre, vamos começar pela definição. Definição bem simples e até lógica, né, vai ser o aumento de líquido na cavidade pleural. E o que é essa cavidade pleural, né? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando aqui o pulmão, né? E o pulmão ele é recoberto pela pleura parietal e a pleura visceral. A pleura visceral é o que envolve o pulmão como um todo. E a pleura parietal é o que envolve ali a camada exterior. E entre a pleura parietal e a pleura visceral, a gente tem justamente o espaço pleural, a cavidade pleural. Quando a gente tem um derrame pleural, aqui nessa imagem demonstra de forma mais fácil, a gente vai ter líquido justamente entre as duas pleuras, a visceral e a parietal. Então, derrame pleural, a definição é essa. Deixa eu só ver aqui se a câmera está ok, ou está gravando direitinho, né? Certo, e aí a gente vai ter como principal causa de derrame pleural a insuficiência cardíaca. Bom, então a pneumonia adquirida na comunidade é a segunda principal causa. E nos países subdesenvolvidos, a tuberculose tem que sempre ser levada em consideração, né? A gente tem que pensar na possibilidade de uma tuberculose. Dito isso, vamos falar um pouquinho agora da fisiopatologia, né? Do porquê que isso acontece. Aqui é uma imagem que mostra mais detalhado, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o interstício pulmonar. Aqui a gente tem a pleura visceral. Então aqui a gente demonstra aqui algumas microvilosidades que a gente tem no espaço pleural. Aqui a gente tem um vaso linfático, né? E aqui o interstício parietal extrapleural. Aqui a gente também tem outro vaso linfático, agora aqui pulmonar. E aqui a gente tem já falei, né? Aqui o alvéolo. Então, ok. Então, é justamente, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas a drenagem dessa região do espaço pleural é feito pelo sistema linfático. Então, é comum que a gente tenha líquido no espaço pleural. Agora, o problema é quando a gente tem muito mais líquido do que o normal, tá entendendo? Quando se acumula mais líquido do que o normal. E aí, diante disso, a gente entra nos processos fisiopatológicos. E aí a gente vai ter esses 6 principais processos aqui, que é aumento da pressão hidrostática na microcirculação sistêmica, que deixo aqui, acho aqui onde é que está esse aumento da pressão hidrostática. Então vamos falar aqui por ordem, pela imagem eu acho aqui que é melhor. Então a gente tem aqui um aumento da permeabilidade, que é comum nas inflamações, né? Então a gente tem aqui a veia, né? E aqui aqui o espaço pleural, aqui o capilar pulmonar. Então a gente tem sangue aqui. E a gente tem que lembrar que esse sangue, como um todo, ele vai exercer uma determinada pressão na parede aqui, né? Do vaso. E aí a gente vai ter algumas forças. A gente vai ter aí, deixa eu ajustar aqui a câmera. A gente vai ter a pressão hidrostática, que é a pressão que o líquido faz aqui em relação à parede do vaso, né? Então é um líquido tentando sair. E a gente também tem a pressão coilóide osmótica, né? Que aí está em relação justamente
a quantidade de proteínas que a gente tem aqui e, na verdade, é uma força que puxa para dentro. E, além disso, a gente tem a permeabilidade do vaso como um todo, que vai justamente filtrar o que é que está passando. Então, o primeiro problema que a gente pode ter é um aumento dessa permeabilidade vascular. E aí, a partir do momento que a gente tem o aumento dessa permeabilidade vascular, a gente tem a saída de proteínas. E quando a gente tem essa saída de proteínas, a gente tem um aumento da força coloidosmótica presente no líquido aqui dentro do espaço pleural. Então, vai acabar atraindo fluido. Então, a gente tem um aumento da permeabilidade vascular com uma diminuição da força coloidosmótica vascular, mas aumenta o coloidosmótico dentro do líquido pleural, né? E aí acaba puxando mais fluido e a gente tem o aumento até que a gente tenha a regulação dessas forças, né? Que a gente vai dissolver as proteínas lá. Ok. E aí ele está listado aqui, né? Que é o aumento da permeabilidade capilar pleural. Certo, dito isso, a gente também vai ter o aumento da pressão venosa. E aí é justamente o aumento dessa pressão hidrostática. Então a gente tem o aumento aqui da quantidade de líquido fazendo força aqui em relação à parede do vaso. Mesmo que o vaso esteja completamente ok, a gente tem a entrada de fluido. Então isso aqui é comum no IC. Na IC a gente vai ter o aumento do líquido ali, né, pelo aumento da pré-carga da parte esquerda do coração, aumento da pré-carga da circulação esquerda, né? E esse aumento da pré-carga vai fazer com que a gente comece a acumular líquido. A gente tem um aumento na quantidade de líquido ali na artéria pulmonar e o líquido ele começa a acumular e aumentar muito a pressão hidrostática e o fluido começa a passar. E aí é justamente esse aqui é o processo fisiopatológico do derrame pleural da IC, né? E aí, ok, seria esse daqui. Bom, a gente também pode ter uma diminuição da... Cadê? Diminuição... Aqui, plasma oncotic pressure. Então a gente tem a diminuição ali da quantidade de proteínas. Eu já expliquei isso daqui. E aí, a partir do momento que a gente tem essa diminuição da pressão oncótica, que é a pressão que puxa o líquido como um todo, a gente acaba tendo a passagem de líquido ali para o derrame pleural. E aí, outro ponto a gente já falou do aumento da pressão hidrostática, da diminuição da pressão oncótica plasmática, aumento da permeabilidade capilar. Pronto, é a diminuição da pressão no espaço pleural. Isso pode ser ocasionado por alguma atelectasia. Então, isso faz com que o líquido também vá para o espaço pleural. E aí, outro ponto é a dificuldade de saída de líquido no espaço pleural. Ou seja, aqui a gente tem a imagem mostrando aqui justamente a parte do sistema linfático que faz a drenagem do fluido. Então, se tem alguma coisa atrapalhando essa drenagem do fluido, a gente acaba acumulando mais líquido dentro do espaço pleural, né? E aí tem diversas coisas que podem acabar ocasionando isso, como por exemplo aqui uma invasão cancerígena aqui, tá vendo? E aí acaba diminuindo aqui, que ele fecha o lumen do sistema. Deixa eu ajeitar esse negócio, tá me dando agonia. Fecha o lumen do sistema linfático. E outro ponto aqui também outro ponto aqui também pode ser a danificação do sistema linfático, por exemplo, por quimioterapia, ou então por radiação, ou então a compressão mecânica mesmo, como por exemplo aqui, um exemplo de um granuloma, né, que a gente tem o bloqueio ali da passagem da linfa, né? E aí acaba acumulando aqui dentro mais líquido pleural. Então aí a gente tem esses principais mecanismos, né? E aí, dependendo da injúria, da doença que o paciente vai ter, a gente vai ter ou mecanismos atuando em conjunto ou algum mecanismo aí
se sobressaindo em relação aos outros. Quando a gente vai falar do quadro clínico, a gente tem uma tríade clássica do derrame pleural, que é a tosse seca, dispneia e dor torácica, que é muito parecido aí para quem assistiu a aula de pneumonia, com os sintomas aí da pneumonia. Tanto que pneumonia como é o nome, a pneumonia, ela é uma das causas de derrame pleural, não? Também vai ser parecida aí. Assim, quando a gente pensa em dispneia e dor torácica, parece uma EC descompensada. E aí, ok. Também parece. Os sintomas, eles são meio. Esses sintomas, eles não são tão específicos, né? Mas aí, quando a gente vai para o exame físico, a gente pode ter um frêmito tóraco, uma diminuição do frêmito tóraco vocal, né? Que é aquele. A gente coloca a mãozinha e pede o 33, né? A gente também tem uma diminuição da expansibilidade, que a gente bota a mãozinha assim no tórax do paciente, pede para ele expandir, né? E tem que expandir bilateralmente de forma simétrica, né? A gente pode ter uma diminuição em relação a isso. São sintomas, achados do exame físico que são um pouco mais específicos em relação ao derrame pleural. E aí a gente vai ter uma diminuição do murmúrio vesicular, obviamente, por causa tem líquido lá, né? E a percussão, ela pode estar maciça. Aqui é um raio-x mostrando o que seria o derrame pleural, né? Quando a gente vai avaliar a cúpula diafragmática, a gente não encontra a cúpula livre, né? Que ela está cheia de líquido e a gente vê aqui. Isso daqui identifica o derrame pleural. No raio-x normal, deixa eu botar aqui. Assim, vocês já sabem disso, né? Mas se eu só botar aqui no raio-x normal. No raio-x normal a cúpula diafragmática, ela tem que estar livre aqui. Quando a gente vai olhar aqui, a cúpula ela é livre. Quando a cúpula ela está ocupada, a gente vai pensar justamente aí na presença de um derrame pleural. Então, o quadro clínico é isso aí. Quando a gente vai pensar nos exames diagnósticos, tem algumas coisas que são importantes. Lembrando que aquilo ali é um raio-x que ele está pegando em PA, se eu não me engano, né? Não dá para ver direito, mas provavelmente é PA. Mas a gente tem um decúbito que é específico para derrame pleural, que é o decúbito em Laurel. E aí, quando a gente vai justamente avaliar se a gente precisa fazer toracocentese ou não, o paciente ele tem que estar com a radiografia de lado e tem que ser um novo, né, um derrame novo, que não tem explicação e que tenha mais de 1 centímetro de decúbito lateral. Então já é indicada a toracocentese. Essa aí é a indicação da toracocentese. Quando a gente vai fazer a toracocentese terapêutica, não a diagnóstica, num derrame de grande monta, a gente tem que lembrar de não drenar mais do que 1.500 ml de uma vez só, porque senão a gente pode acabar piorando ali o quadro do paciente. Dito isso, a partir do momento que a gente faz a toracocentese, a primeira coisa que a gente vai olhar é o aspecto mais macroscópico daquele líquido. Porque a partir daí, a gente já pode começar a ter diversas hipóteses. Por exemplo, se a gente vê ali um derrame pleural purulento, a gente já pode, a primeira hipótese vai ser justamente o empiema pleural, que é uma infecção bacteriana grave, né, que a gente já falou sobre ela na aula de pneumonia. Se a gente vê um leitoso com aspecto quiloso, a gente pode estar diante de um derrame quiloso, que aí pode ser tanto obstrução linfática, né, que a gente já conversou, a obstrução linfática pode acontecer por causa de algum determinado câncer, alguma coisa, trauma torácico, linfoma. Quando a gente tem um mais hemático, a gente pode pensar em neoplasia, a gente pode pensar em tuberculose, ruptura de aneurisma. Quando ele está claro, a gente vai pensar em causas mais benignas, como insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica. Enfim, aqui tem uma tabela que vocês podem dar uma olhadinha. E é importante a gente ter noção disso daqui. O mais turvo, a gente vai pensar numa infecção. Empiema vai ser mais difícil. Empiema realmente vai ser mais purulento mesmo. Mas possa ser que seja também. Aí a gente vai pensar na neoplasia, doenças autoimunes. E a gente vai conseguir diferenciar esses daqui, porque o único que a gente bate o martelo assim é um purulento. Purulento é empiema, sem dúvida. Mas os outros, em geral, a gente vai diferenciar a partir da análise desse líquido pleural, né? E aí, o que é que a gente vai pedir nessa análise?
Mas antes de falar sobre a análise em si, a gente tem que diferenciar o tipo desse derrame, né? Esse derrame ele pode ser tanto transudato como exudato. E aí, o exudato ele vai ser, em geral, causado por uma causa inflamatória. Então, vai ser uma pneumonia, vai ser uma artrite reumatoide, vai ser um lúpus, vai ser alguma coisa que gere inflamação. E já o transudado vai ser por uma causa não inflamatória, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma doença renal crônica, alguma coisa assim que não tem essa inflamação, né? E aí, quando a gente pensa em transudato, a gente vai ter, voltando a falar da fisiopatologia, ou um aumento da pressão hidrostática, como a gente já conversou, que foi até um exemplo que eu dei da insuficiência cardíaca congestiva, ou então a gente vai ter uma diminuição da pressão osmótica, que é aquela pressão que puxa o líquido, né? E aí vai ser, por exemplo, causado por doença hepática, doença renal, e vai estar diminuindo justamente a quantidade, a gente tem uma diminuição da quantidade de proteínas aqui no líquido que a gente normalmente teria. E aí o exudato, a gente vai ter aí principalmente no aumento da permeabilidade vascular, que a gente vai ter o extravasamento de líquido e proteína, enquanto aqui a gente tem mais extravasamento de líquido. E aí a gente vai usar os critérios de Light para poder diferenciar entre transudato e exudato. E a gente vai precisar da análise do líquido pleural para isso, né? Então a primeira coisa que a gente vai observar são relações, né? São algumas divisões que a gente vai fazer. Então a gente vai precisar do DHL, tanto pleural como do DHL do soro, né? Do sangue. E aí, se a gente tem uma razão maior do que 0,6, a gente tende a pensar em exudato, se for menor, transudato. Outro ponto que a gente tem que fazer é dosar a proteína pleural com a proteína total do nosso corpo. E se tiver maior do que 0,5, a gente pensa em exudato, menor do que 0,5 em transudato. E aqui o DHL no líquido pleural, né? A gente tem mais que 2/3 do limite superior que a gente considera na referência, a gente já pensa em exudato. Acaba que os critérios de Light, eles são bons, mas quando a gente tem, por exemplo, um paciente com IC que já está fazendo uso da furosemida, esse critério ele acaba errando. Então, muitas vezes, ele diz que é um exudato, quando na verdade é um transudato. Então, o que é que acontece? A gente pode avaliar baseado aqui. Se a gente tem 3,1 de proteína sérica acima do líquido pleural, a gente pode considerar um transudato. E 1,2 gramas de albumina sérica acima do líquido pleural, a gente pode considerar como exudato. A gente não leva tanto em consideração os critérios de Light nessa questão específica da IC, já em uso ali do diurético da furosemida. Então, pessoal, já foi um bocadinho de coisa. Vamos tentar resumir, porque a partir daqui a gente ainda vai ter algumas outras coisas que a gente tem que entender direitinho. Então, até agora, o que foi que a gente viu? A gente viu a definição do que é um derrame pleural. Eu imagino que aqui vocês entenderam direitinho. Aqui a gente viu os processos fisiopatológicos que a gente tem. Então, é uma coisa que é muita coisa, mas acaba sendo lógica. Só a gente pensar. A gente tem ali líquido passando pelo capilar. E esse líquido, ele dentro dali vai tanto sofrer influência de pressões, como vai exercer pressões. Então, a gente tem a pressão hidrostática, que é a pressão do líquido no vaso, que ele querendo ou não, ele está se empurrando para fora do vaso. Então, quando a gente tem um aumento dessa pressão hidrostática, por que acontece esse aumento da pressão hidrostática? Porque a gente tem mais líquido lá dentro, como acontece na IC, é só a gente tentar pensar em alguma patologia que ajuda, né? A gente tem saída de líquido. Certo. Quando a gente tem alguma inflamação que causa o aumento da permeabilidade vascular, a gente tem saída de líquido e proteína, e a partir do momento que a gente diminui proteína, a gente tem e manda a proteína para outro lugar, a gente está aumentando
a pressão coloidosmótica, que é a pressão que puxa ali para o líquido pleural. Dito isso, a gente também vai ter condições como doença renal crônica, como doença hepática, que vai diminuir a quantidade de proteína ali do capilar. Então a gente vai ter uma diminuição da pressão osmótica. A partir do momento que a gente tem essa diminuição da pressão osmótica, que é uma pressão que mantém o líquido no vaso, esse líquido começa a sair e vai para o espaço pleural. E além disso, a gente pode ter alguma coisa como uma atelectasia puxando, diminuindo, né, a pressão lá dentro e fazendo com que o líquido saia e vá para o espaço pleural. Fora isso, a gente vai ter o sistema de drenagem desse líquido pleural pelo sistema linfático e a gente pode ter alguma obstrução. Então isso eu acho que é bem, assim, pode ser difícil no primeiro momento, mas depois acredito que fica algo bem factível de se aprender, porque tem um raciocínio lógico importante, não é algo decorado, é só a pessoa pensar. Quadro clínico acaba também sendo fácil da pessoa entender essa tríade, que vai ser a dor torácica, a dispneia e tosse seca, que acaba não sendo tão específico, mas quando a gente para pensar, tem líquido realmente ali no pulmão da pessoa, então a gente vai ter uma diminuição do murmúrio vesicular, a gente vai ter a diminuição do frêmito na região que a gente tem o derrame, então quando a gente vai palpar, a gente palpa ápice dos pulmões, o frêmito está normal, quando a gente vai palpar a base, o frêmito a gente vai sentir diminuído. Por quê? Porque tem algum líquido ali. E a expansibilidade torácica também pode estar diminuída, né? Dito isso, a gente viu os critérios de toracocentese e entendeu que é muito importante a gente observar o aspecto macroscópico. E agora a gente acabou de falar sobre os critérios de Light para diferenciar justamente transudato de exudato. E voltou um pouquinho na questão fisiopatológica, né? E falou sobre essa curiosidade de que a pessoa com IC a gente não vai usar o critério de Light se já tiver em uso de diurético. Até agora foi isso. Já foi um bocadinho de coisa. A gente já está aí quase meia hora de aula. Então quem quiser dar uma pausa, beber uma água, alguma coisa, eu vou até beber uma água aqui também, para a gente poder continuar. Então vamos lá. Bom, e aqui a gente entra no que é que a gente vai pedir de exame para analisar o líquido pleural, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. DHL, como a gente viu, é essencial, que está inclusive dentro dos critérios de Light. Proteína também. Então, DHL também a gente vai pedir sérica e a gente vai pedir proteína total sérica também. Fora o raio-x que a gente já pediu, né? A gente vai pedir contagem celular e diferencial, vai pedir pH, vai pedir glicose. Se a gente estiver suspeitando de infecção, a gente vai pedir bacterioscopia e cultura do líquido pleural. A gente, se estiver suspeitando de neoplasia, vai pedir citologia oncótica. E aqui são menos comuns, mas a gente pode pedir também, que é a amilase, o colesterol, triglicerídeo, o ADA, a baciloscopia e a cultura para hemituberculose. E aí, dito isso, a gente vai ter aqui uma lista enorme aqui. Antes de falar disso aqui, a gente primeiro vai falar isso aqui. Esse aqui são as causas de transudatos mais comuns. Então, a gente vai ter IC, a gente vai ter cirrose hepática, a gente vai ter síndrome nefrótica, diálise peritoneal, um hipotireoidismo grave, síndrome de Meigs. E aí, como é que a gente vai fazer a diferenciação, né? A diferenciação do transudato, ele acaba que ele é muito parecido da questão bioquímica, do resultado dos exames laboratoriais. Então, a gente vai diferenciar a partir da clínica, até porque a clínica acaba sendo muito diferente uma da outra, né? Então, não é algo difícil de diferenciar. A gente consegue diferenciar facilmente uma IC, de uma cirrose, de uma síndrome nefrótica, né, de um hipotireoidismo. Então, acaba sendo algo mais tranquilo da gente diferenciar. Então, no caso do transudato, o DHL e a proteína é mais do que o suficiente junto com o caso clínico para a gente fazer a diferencial de qual é a causa daquele derrame pleural, né, a partir da análise do quadro clínico do transudato. A gente só precisa saber que é um transudato, né? Dito isso, quando a gente vem para as causas de exudato, a gente tem diversas causas.
E o diagnóstico diferencial acaba sendo um pouco mais complexo, muitas vezes, o diagnóstico laboratorial é um pouco complexo, mas a gente pode usar o quadro clínico para ajudar a gente. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, o DHL ele vai acabar sendo uma coisa deveras importante. Por exemplo, como a gente já falou, empiema. Empiema a gente já falou, o aspecto dele ele tem que ser o quê? Purulento. Outro ponto, o DHL dele em geral vai ser maior que 1000. Então, se a gente tem empiema purulento, DHL maior que 1000, aí que bateu o martelo, empiema. Quando a gente vai pensar aqui no derrame parapneumônico complicado, o DHL eu botei aqui entre 500 e 1000. Aí, lembrando, o líquido dele é o quê? É turvo. E qual é a celularidade dele? A celularidade dele é neutrófilos. Então, muitas das outras condições, a gente vai ver que são linfócitos. Então, quando a gente tem... E o DHL ele tem entre 500 e 1000, aí lembrando o aspecto turvo, só que ele também pode ser acima de 1000. Um derrame parapneumônico complicado, bem complicado mesmo, o DHL pode estar acima de 1000. Como é que a gente vai diferenciar do empiema? A gente pode usar justamente o aspecto, né? O aspecto do derrame parapneumônico ele vai ser turvo, enquanto do empiema ele vai ser purulento. Fora que o empiema, como a gente pode ver aqui, é mais do que 10.000 neutrófilos, né? Os neutrófilos também aumentados aqui, não chega a ser tão alto assim. Então, o pH dele aqui, a gente botou entre 7.2 a 7.3, mas nos muito complicados pode chegar a ser menor do que 7 também. E a glicose, em geral, vai ser menor que 60, não vai chegar menor do que 40, a não ser nos muito complicados. Então, para a gente ter uma glicose menor que 40 num derrame parapneumônico muito complicado, em geral, a gente vai ter o DHL maior que 1000. Então, é importante a gente ter noção dessas coisas, porque aí a gente já começa a organizar o diagnóstico diferencial em relação à quantidade desses achados laboratoriais, né? E aí, outro ponto importante, tuberculose. A gente vai diferenciar. Tuberculose a gente vai ter o ADA lá, que vai estar positivo, né? Vai ser o principal, fora aquele quadro clínico mais crônico, né? Cadê? Eu botei aqui o ADA ali. A gente vai ter o ADA maior do que 40, muitas vezes. Além disso, o DHL ele vai estar ali maior do que 500, lembrando que ele ainda talvez seja maior do que 1000, a tuberculose pleural em alguns casos tem um DHL maior que 1000 também, só que a gente vai ter uma celularidade à base de linfócitos, que diferenciaria do derrame parapneumônico complicado, que é neutrófilo, fora o quadro clínico mais arrastado, né? E o ADA positivo. Outra condição que a gente pode achar o DHL acima de 1000 é o parapneumônico. Aqui, o parapneumônico complicado. Eu botei aqui de 500 a 1000. Não, aqui, derrame paraneoplásico grave. Ele pode estar acima de 1000. Quando a gente vai ver aqui, também é linfócitos em detrimento dos neutrófilos. A glicose, em geral, vai ser menor do que 40 no paraneoplásico grave. O ADA, obviamente, vai estar negativo. O que a gente vai ter de mais específico é justamente aqui a nossa citologia oncótica, né? Que vai dar positiva. É a única condição que vai dar positiva, né? Ela e o neoplásico como um todo, né? E aí a gente pode diferenciar a partir dos linfócitos e neutrófilos também. E fora que eu não estou falando da apresentação, né? Porque aqui a gente vai ter a apresentação purulenta, aqui vai ser turvo, aqui pode ser hemático. Na tuberculose também pode ser hemático, também pode ser turvo. Enfim, fica um pouquinho parecido, mas quando a gente junta várias variáveis, a gente acaba conseguindo diferenciar. Neoplasia, muito raro passar acima de 1000, então o DHL ali vai ter entre 500 e 1000. E aí, a partir daí, aqui tem a tabela, vocês podem estar dando uma olhada. Depois eu vou trazer os principais, né? Eu tentei fazer um fluxograma. Eu vou deixar aqui para quem quiser tirar um print. Aqui pega toda a tabela, quem quiser tirar um print para depois anotar, revisar a tabela. Tudo bem, mas aí isso aqui vocês vão pegar com o treino, né? Para saber avaliar. Lembrando que a clínica é o principal. Isso daqui você vai usar associado à clínica para tentar diferenciar entre os tipos de exudato, né?
E aí, quando a gente chega, eu tentei fazer um fluxogramazinho, mas quando chega nas causas de exudato é muito difícil fazer um fluxograma, então eu trouxe as principais e vou resumir ali para vocês. Então vamos lá, paciente com suspeita de derrame, sempre solicitar o raio-x, a gente vai confirmar ou não se tem um derrame pleural. Tem clínica de C? Se sim, a gente trata a IC. Se não, grande derrame com dispneia, a gente vai fazer a toracocentese terapêutica barra diagnóstica, né? Lembrando que a gente não pode pegar mais de 1.500 ml. E aí daqui a gente vai aplicar os critérios de Light. Daqui a pouco eu chego aqui. Se não, a gente vai ver, tem mais de 1 centímetro no decúbito lateral? Não, vai ficar tratamento ambulatorial, acompanhamento ambulatorial. Se sim, a gente faz a toracocentese diagnóstica, né? Se o aspecto for purulento, empiema, a gente vai fazer a cultura do líquido pleural, bacterioscopia, que já começa a tratar. E aí, ok, a gente vai aplicar os critérios de Light e a partir daí a gente vai diferenciar entre transudato e exudato. Se for um transudato, a gente vai avaliar a clínica e vai tratar a causa específica. Se for um exudato, a gente vai também avaliar a clínica e vai pedir, né, os exames laboratoriais lá para poder diferenciar o que pode ser, né? E aí, como a gente tem as principais causas aí, a gente vai ter neoplasia como uma causa importante. Como eu falei, DHL em geral vai estar abaixo de 1.000. Só que muitas vezes pode estar, em algumas vezes ele vai estar acima de 1.000. pH vai ser geralmente maior do que 7.2, mas ele pode estar variando ali entre 7 e 7.2 se o DHL estiver acima de 1.000. Glicose pode ser normal, maior do que 60, e a sintologia oncótica pode ser negativa, né? Predomínio celular, linfócito, aspecto, seroso ou hemático. E aí aqui a dica, se citologia positiva, mesmo com DHL menor que 1.000, é praticamente feito. Quando a gente vai para a tuberculose pleural, a gente já tem uma diferença aqui. Ele normal, o pH é entre 7 e 7.2. E aí lembrando, pessoal, que isso aqui é a apresentação mais comum, mas não necessariamente vai ser assim, como eu estou falando. Tanto na neoplasia, o DHL pode estar maior que 1.000, como na tuberculose, o DHL pode estar maior que 1.000. Mas quando ele está maior que 1.000, ele não muda sozinho, tá entendendo? O pH aqui vai ficar geralmente menor do que 7. Quando está maior que 1.000, o pH aqui ele fica entre 7 e 7.2. Então ele acaba tendo algumas diferençazinhas. O ADA é forte indicador. Então a gente vai sempre solicitar na suspeita de tuberculose. E o aspecto aqui ele vai ser seroso. Certo. Derrame parapneumônico não complicado aqui também, geralmente menor do que 1.000. pHI maior do que 7.2, glicose 60. Aqui predomínio neutrófilo, né? Aqui o predomínio é linfócito. Aqui também. Predomínio linfócito também. E aqui o paciente também ele vai melhorar com antibiótico, né? E aí está presente em quadros infecciosos de pneumonia, né? Certo? Aí aqui, quando a gente entra nas doenças reumatológicas, a gente pode ter o lúpus, tem artrite reumatoide. Em geral, o mais comum é o DHL, está acima de 1.000. Mas também ele pode se apresentar como abaixo de 1.000, mas em geral ele vai estar acima de 1.000. E aí, o quadro clínico aqui vai ser completamente diferente, né? Vai ser um quadro clínico de uma doença reumatológica. O pH pode estar abaixo de 7.2, glicose vai estar frequentemente baixo em geral, menor do que 40, linfócito, e aí a gente tem o FAN, que pode estar positivo, então o fator reumatoide, complemento também pode estar reduzido. E aqui a gente tem a pancreatite a gente vai, a amilase aqui vai diferenciar muito, para a gente pensar em causas pancreáticas. E aqui, na embolia pulmonar, não tem nada assim tão chamativo, mas em geral o DHL vai estar menor do que 1.000, com a glicose normal. O aspecto pode ser hemático, não tem algo assim tão chamativo na embolia, mas a gente vai ter um quadro clínico mais sugestivo, né? Pronto, então essa aqui é uma aula que mostra basicamente o raciocínio do diagnóstico diferencial, né? O tratamento de cada uma dessas patologias vão ser apresentadas nas respectivas aulas, né? Por exemplo, a gente já teve aí a aula de pneumonia, onde a gente fala o tratamento desde os quadros mais simples para possivelmente um quadro de empiema. Inclusive o empiema eu não coloquei aqui, né? Porque já estava aqui, né? Aspecto purulento, DHL em geral maior que 1.000, enfim.
Dessa aula aqui, o mais importante é você levar como funciona a formação do derrame pleural, como a formação está relacionada com a fisiopatologia do processo, como diferenciar transdato e exudato e como deve ser o raciocínio dentro dos exudatos do diagnóstico diferencial. Então, é isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, que eu imagino que vai ser sobre TEP, né? Exatamente. Próxima aula vai ser tromboembolismo pulmonar. Então, até lá.